Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, tá? Vejam aqui, vamos observar, antes de eu explicar qualquer coisa, um triângulo retângulo. Como eu sei que é um triângulo retângulo? Primeiro, observe que ele tem um ângulo reto, né? Que é esse ângulo aqui de 90 graus. E tem dois ângulos agudos. Isso é um triângulo retângulo. Para que possamos aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, nós precisamos saber identificar os lados de um triângulo retângulo. Vejamos aqui. Primeiro, observando o meu ângulo reto, que é o meu ângulo igual a 90 graus, ele está de frente para a hipotenusa. O ângulo reto, ele dá de frente para a hipotenusa, que é essa parte maior aqui. Vamos nomear ela de AC, ok? Então, todo esse lado aqui, ó, AC, é a nossa hipotenusa. É muito importante, pessoal, que vocês gravem isso, tá? Então, quem fica de frente para o ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. E aqui dos lados, que fica do lado do ângulo de 90 graus, nós temos os nossos catetos, tá? Aqui é um cateto, eu vou simbolizar por C, e aqui é um cateto. Aqui eu vou dizer que esse ângulo se chama B. Ok? Então, nós temos os nossos catetos e os nossos catetos. Temos dois catetos e uma hipotenusa. Sabendo disso, eu posso dizer que a soma das áreas dos quadrados construída sobre os catetos, tá? Ó, construída sobre os catetos, que são dois, equivale à área do quadrado construída sobre a hipotenusa. Vamos ver isso aqui? Vem comigo, não dorme não. Observamos aqui um triângulo retângulo, tá? Temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, então vamos já identificar aqui a nossa hipotenusa, que está de frente para o nosso ângulo de 90 graus e está sendo representado por toda essa área aqui. Aqui nós temos um dos catetos, que está com a medida 3, e aqui esse outro cateto, que está sendo representado por essa área com a medida 4. Perceba que observando assim, nós construímos um quadrado em cima de cada área. A área da hipotenusa, a área de um dos catetos e a área do outro cateto. Essa fórmula, se você prestar bem atenção, eu tenho um quadrado aqui, ó, de 3 lados. Então, 3 vezes 3, 9. Essa área aqui equivale a 9. Essa área aqui, que é esse lado desse cateto, ele tem medida 4. E eu construí um quadrado de 4 lados. 4 vezes 4 é igual a 16. Como diz ali, vamos escrever agora matematicamente. Diz a fórmula, ó, que a soma da área dos catetos, ó, a soma. Então, eu vou escrever os dois catetos aqui, tá? A soma da área dos catetos é igual à área da hipotenusa. Percebam que ele deu a área dos catetos como 3. Se eu colocar aqui 3 ao quadrado, eu tenho 9, que é o total da área. Então, vamos elevar os nossos catetos ao expoente 2. A hipotenusa também, ó. Área 5, 5 vezes 5, 25. Então, se eu colocar 5 ao quadrado, é a mesma coisa que hipotenusa ao quadrado. Temos a nossa fórmula, que é a mesma coisa aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, anotem essa fórmula aqui, ó, no caderno de vocês, porque vocês vão usar muito a partir de agora. Essa daqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras.
que diz assim: a soma dos catetos é igual ao quadrado construído sobre a hipotenusa. 9 mais 16 é igual a 25. Quanto que é a medida da hipotenusa? 25. Agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como nós vamos utilizar essa fórmula, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui comigo com esse exemplo que diz bem assim: na figura abaixo, a que altura se encontra o avião em relação ao chão? Daí nós temos um aviãozinho aqui, né? E essa linha diz que é a altura do avião do chão. Aqui da onde o avião partiu, né? Ele foi subindo, essa é a altura dele do chão. Aqui ele já percorreu 6 quilômetros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que jogar na fórmula do Teorema de Pitágoras, reconhecendo quem é a nossa hipotenusa, quem são os nossos catetos. Então, primeiro vamos reconhecer. Percebam que aqui a altura, nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Não estava dizendo na questão, mas eu tenho que saber reconhecer que essa daqui, ó, a hipotenusa, gente, sempre será o lado maior, tá? Sempre será o lado maior e o lado que está de frente para uma ponta, que percebe-se que seja um ângulo reto. Então, se essa daqui é o nosso ângulo reto, de frente para ele nós temos a nossa hipotenusa. Aqui, então, é o nosso cateto. E aqui nós temos outro cateto. Então, venham aqui comigo. Qual que é a fórmula? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Percebam, o A sempre será a hipotenusa. Então, A é igual, hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa, cateto, cateto. Então, eu vou colocar aqui. Quem que é a nossa hipotenusa? 10. 10 ao quadrado é igual. Nós temos um cateto aqui que é 6. Mas o outro cateto, que eu não sei quem que é esse cateto. Esse cateto, eu vou nomear ele de x, tá? Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado. Eu não sei quem que é o cateto. Eu coloquei que o nome desse cateto é x. Então, x ao quadrado. Bom, agora vamos resolver primeiro as nossas potências. 10 elevado ao quadrado, eu tenho 10 vezes 10, que é 100, igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é 36, mais x ao quadrado. Pessoal, agora nós temos que isolar o x para encontrar o valor dele. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado é igual a 100. O 36, eu tô organizando dessa forma porque é melhor, tá? Mas o 36 que eu vou passar pro lado de lá. Eu vou isolar o x desse lado. Então, eu passando o 36 pro lado de lá, ele passa negativo. X ao quadrado é igual 100 menos 36, que é 64. Para isolar totalmente o x, ele não pode ficar com esse expoente 2. Então, o expoente 2, ele passa como raiz. Deixa o x sozinho, o expoente, que era o 2, ele passa como raiz quadrada de 64. X é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, o avião, ele está a... O que está pedindo? 8 quilômetros do chão. Tá ok? Eu vou apagar o quadro e já volto com mais um exemplo. Bom, pessoal, voltamos aqui com mais um exemplo. E nesse exemplo ele pede assim: calcule o perímetro do triângulo. Aí ele deu um triângulo aqui, tá? Onde nós temos a medida 9 centímetros e 12 centímetros. Esse lado aqui, ó, ele não falou, então eu vou chamar de x.
Para sabermos o perímetro de um triângulo ou de qualquer figura geométrica, é calcular a soma de todos os lados. Então, para eu descobrir o perímetro desse triângulo, primeiro eu preciso descobrir o valor de x. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu vou aplicar no Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos identificar quem que é meu A, quem que é a minha hipotenusa. Hipotenusa é justamente o lado que nós não sabemos. Por quê? Olha o meu ângulo reto aqui de 90 graus e ele está de frente para hipotenusa. Então, a hipotenusa é x, é o que nós queremos descobrir. B ao quadrado, nosso cateto. Pessoal, eu coloquei nessa ordem aqui, coloquei esse cateto primeiro e depois esse, mas eu poderia colocar o 9 aqui ou o 12 aqui que não interferia no resultado, ok? Bom, x ao quadrado é igual 12 vezes 12 é a mesma coisa que 144, 9 vezes 9, 81. Aí eu tenho que x ao quadrado, 144 mais 81 é a mesma coisa que 225. Para isolarmos totalmente o x, para descobrir o valor da hipotenusa, eu preciso tirar esse expoente. Então, ele passa para o outro lado como raiz de 225. X é igual a 15. Ok? Então, para resolver o problema, nós achamos o valor da hipotenusa, que é 15, mas ele está pedindo perímetro. Então, nós temos que colocar perímetro é igual 9 mais 12 mais 15, que é a soma de todos os lados. Enfim, o perímetro é igual a 36. Caiu tudo aqui. E essa é a resposta da questão. Beleza?